Olá pessoal, meu nome é Edmir e hoje nós vamos tratar sobre o impairment, ou redução ao valor recuperável do ativo. O impairment é uma norma que internacionalmente é mais conhecida como a IAS 36 e aqui no Brasil é o nosso CPC 01R1, ou seja, teve aí uma única revisão até agora. Um ponto importante do impairment é verificar se o ativo que a empresa tem está superavaliado. Então, uma característica dessa norma é verificar se o ativo está superavaliado, é reconhecer a perda desse ativo, né, essa perda contra o resultado do exercício. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é verificar nessa norma se o ativo que a empresa tem, né, pode ser imobilizado, intangível, pode ser aí a questão de investimento e tudo mais, se esse ativo ele está aí superavaliado. Em estando superavaliado, né, a empresa vai ter que reconhecer a perda. Né? Então esse é o objetivo da norma, é jogar o ativo para baixo. Tá? Essa norma joga o ativo para baixo. Obviamente que para fazer aí o teste de impairment, nós temos que ter evidências de perda. Que indicadores de evidências de perda nós poderemos ter? Bom, eu selecionei dois aqui, né? Tanto indicadores externos e indicadores internos. E são alguns dos exemplos, né? Então, vamos imaginar lá alguns indicadores externos. Queda significativa do valor de mercado do ativo. Então, pode acontecer de que a empresa tem um ativo e houve uma queda significativa do valor de mercado dele, isso já é uma evidência de perda, né? Mudanças adversas relacionadas a aspectos tecnológicos, econômicos ou legais, né? Pode acontecer que essas mudanças impactam o ativo da empresa. Aumento significativo das taxas de juros, né? Não é o que nós estamos vivenciando hoje, né, no Brasil, há uma tendência de queda de juros, mas pode acontecer, né, em algum momento essa situação. Ativos líquidos excederem o valor de mercado da empresa. Então, aqui nós temos alguns indicadores externos, né? Quando nós vamos para indicadores internos, pode acontecer de ter uma evidência disponível sobre obsolescência ou dano físico, ou seja, pode ser que aquele ativo ele já se tornou obsoleto, né, por exemplo, né, ou então teve algum sinistro de tal forma que teve algum dano relacionado a ele. Pode ser que a própria empresa tome a decisão estratégica de tirar aquele ativo em uso, descontinuar o ativo, né? Pode ser que tenha um planejamento disso aí. Ou uma evidência disponível, né, revelando que a performance daquele ativo está aquém, está abaixo do que inicialmente foi projetado. Por N motivos, ou porque a demanda do mercado houve uma queda significativa, ou porque aquele ativo não era o que realmente a empresa esperava. Então, essas são alguns exemplos de evidências de perda. Né? Uma coisa que nós temos que observar é o seguinte, uma vez tendo a evidência de perda, a empresa vai ter que testar um impairment e, consequentemente, vai ter que verificar qual é o valor recuperável daquele ativo. E o que vem a ser o valor recuperável do ativo? Um ponto importante é, se eu tenho um impairment, qual é a condição para ter um impairment? A condição para ter um impairment é o valor contábil ser maior que o meu valor recuperável. E o que vem a ser o valor recuperável? É o maior valor entre o meu valor justo do ativo e o meu valor em uso. Lembrando que o valor em uso nada mais é do que o meu ativo, né, levado aí até a vida útil e trazido aí a um fluxo de caixa descontado. Né? Então, o valor recuperável seria o meu valor justo, que seria aí o valor de venda para o mercado, né, ativo. Eventualmente, se eu tiver algum gasto da venda desse ativo, eu vou descontar ali, mas seria um valor de venda, um valor de mercado daquele ativo. E o valor em uso é o quanto que aquele ativo vai gerar de caixa, né, durante a sua vida útil, trazido a valor presente a uma taxa de desconto. Taxa essa de desconto que é a empresa que vai determinar. Né? Muitas vezes as empresas acabam utilizando aí o custo médio de capital, ou o OC, que é o mais conhecido. Tá bom? Bom, uma vez que eu tenho aí o valor justo ou o valor de uso, o meu valor recuperável vai ser o maior deles. Então, se o meu maior valor entre o valor justo e o valor de uso, né,
for menor que o meu valor contábil, é porque o meu valor contábil ele está superior, ele está acima do valor recuperável, então ele está praticamente super avaliado. Consequentemente, em meu ativo estando super avaliado, eu vou ter que reconhecer uma perda, né? Essa perda que ficaria caracterizada como o impairment. A empresa, então, ela tem que fazer o teste anualmente, né? Desde que tenha evidências de perda. Desde que tenha evidências de perda. Bom, o que nós estamos vivenciando ultimamente é a questão do coronavírus. Essa pandemia tem aí impactado muitos setores, muitas empresas, né? Bom, isso aí afeta, impacta, é um indicador de evidência de perda? Então, para alguns setores sim, para outros setores não. Então, se nós analisarmos aí, o Covid-19, ele tem aí, em algum momento ele vai impactar para efeitos de impairment, para as demonstrações financeiras das empresas para o ano 2020? Então, eu selecionei alguns exemplos aqui e o que nós percebemos é o seguinte: pode acontecer que alguns setores, né, pode ser que eles não estão sofrendo com a pandemia. Então, se nós pegamos o setor de tecnologia, muitos setores, né, esses setores eles estão tendo aí um aumento significativo. Por quê? Porque é uma demanda maior de home office, reuniões online e tudo mais. Então, alguns setores de tecnologia estão aí se sobressaindo por causa da pandemia. No caso aqui do Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, eles têm aí um forte crescimento no primeiro trimestre, né? Obviamente que isso aí está logo no começo da pandemia, mas você verifica que são empresas que têm aí se sobressaindo em relação aí à pandemia, né? Outro exemplo também pode acontecer de uma empresa, né, que eventualmente estava em dificuldade financeira, alguma empresa que estava em recuperação judicial, pode até ser que no passado já teria reconhecido algum impairment, porque já tinha evidências de perda, né? Uma empresa que normalmente está em recuperação judicial, já tem bem provável que ela tenha aí um impairment, porque é uma evidência muito forte, né, de perda. Consequentemente, nós temos aqui empresas que antes da pandemia corriam o risco de fechar as portas, né? Agora, por causa da pandemia, né, estão aí tendo uma melhora no seu fluxo de caixa. Mas por quê? Porque essas empresas aqui exemplificadas tiveram aí a sua produção canalizada para o álcool gel. Consequentemente, como a demanda do álcool gel tenha aumentado muito, consequentemente essas empresas tiveram uma melhora de caixa. Então, se essas empresas, né, que no caso aqui teríamos aí a Mega Química ou a Contém 1 grama, se essas empresas estavam em dificuldades financeiras e no passado reconheceram o impairment, é bem provável que com a melhora do seu fluxo de caixa aí para 2020, por causa dessa produção canalizada para o álcool gel, é bem provável que teria uma reversão do seu impairment, reconhecido em anos anteriores. Bom, mas no geral o que nós temos são empresas com evidências de perda por causa dessa pandemia. Então, se nós analisarmos aí as companhias aéreas, né, foi feito aí um levantamento dizendo que a demanda de voos chegou a cair 75%. Né? Então, imagina para as companhias aéreas o impacto que não será nas demonstrações financeiras de 2020. Né? Selecionei outras empresas aqui, por exemplo, a CVC, a Gol e a Azul, né? Elas perderam em torno de 81% do valor de mercado, né? Então, as empresas que antes, juntas, né, da pandemia, somavam aí 34,9 bilhões, né, de reais, após a pandemia, chegou aí a 6,4 bilhões, ou seja, caiu muito. Então, se nós analisarmos aí companhias aéreas e todo o setor de turismo, hotéis, né, agência de turismo, essas empresas estão com fortes evidências de perdas, né? Então, consequentemente, essas empresas vão ter que fazer aí uma análise muito bem, uma projeção muito bem elaborada, até para fundamentar para a auditoria, eventualmente um possível impairment aí nas suas demonstrações de 2020. Né? Bom, o que nós temos aí
Químicas operam com ociosidade acima de 50%. Uma empresa, ou um setor que tem aí ociosidade, ainda mais em torno de 50%, é uma evidência de perda. Consequentemente, se a empresa está nesse setor ou se está nessa situação, com uma ociosidade em torno de 50%, esses são fortes indicadores de que há evidência de perda e, consequentemente, da empresa fazer o seu impairment também para o período de 2020. Né? Fabricantes estão com 80% das linhas paradas. Né? Então, se nós temos aí uma boa parte da produção parada, também já é um indicador aí de impairment. Então, nós temos aí, nesse caso, um setor de implemento rodoviário. Né? Então, vocês veem que são indicadores que levam a empresa a ter aí, bem provável que fazer o teste de impairment para o período de 2020. Bom, o que eu fiz aqui foi rapidamente contextualizar a questão e a importância do impairment nesse período, aí, ainda mais nesse ano que nós estamos sofrendo bastante com a questão da pandemia. Então, eventualmente, se alguém quiser maiores detalhes, se aprofundar, fazer um treinamento, uma consultoria, não hesite de procurar a Virtus. Né? A Virtus pode assessorá-los nesse sentido. Nós temos aí uma agenda programada, né, para maio e junho de cursos abertos, mas nada impede de nós fazermos aí também cursos em company. Né? Aí nós temos aí toda uma carteira, né, no nosso portfólio de treinamentos, né, de cursos, eventualmente que podem ser customizados à medida das necessidades da empresa. Né? Então, normalmente nós fazemos aí um treinamento bastante customizado para ser bastante assertivo também. Tá? Se puderem, visite-nos em nossas redes sociais. Nós temos tanto no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. Se vocês puderem dar um like lá, nós agradeceríamos. Né? Bom, aqui o meu mini currículo e uma breve descrição do que é a Virtus. Né? A Virtus tem trabalhado muito com consultoria, treinamentos e tem aí atendido bastante o nível de satisfação dos seus clientes. Tá? Então, nós estamos aí com alguma carteira de clientes, alguns clientes nossos aqui que estão conosco há muito tempo. Temos parceiros em várias regiões do Brasil. Né? E, da minha parte, fico à disposição de vocês. Meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Até lá.